Os maiores treinadores da história do Palmeiras. Uma tier list que vamos aqui gabaritar de quem são os maiores comandantes da nossa história tão grandiosa. Pessoal, estou aqui com o Dan mais uma vez para um novo quadro, a tier list, e já deixa a sua opinião embaixo nos comentários e eu quero que você dê sugestão de temas e, claro, se gostar, deixa aí também o seu like e compartilha para chegar em mais pessoas. Já vou aqui apresentar para você as categorias, o maior, que é a que a gente vai decidir, tem Filipão, já vou falar os participantes. É pancadaria. É pancadaria. Lendário com máximo de 2 técnicos, ou seja, pancadaria também. Ídolo, não tão ídolo, pancadaria, apenas ok e vergonha na história do clube. Aqui, Dan, você já pode apresentar aqui quem está aqui ainda no participante. Bora lá então, esse que é um tema, né, muito recorrente hoje em dia, as tier lists, e é um formato que o pessoal tá curtindo pra caramba, né? Então a gente pensou, por que não trazer isso pro mundo do Parmeira? Vamos lá então, quem nós vamos julgar aqui e categorizar nas tier lists? Os participantes são Marcelo Oliveira, Tite, Eduardo Batista, Ventura Cambon, Aimoré Moreira, Cuca, Abel Ferreira, Levir Culpe, Gilson Kleina, Oswaldo de Oliveira, Felipão, Filpo Nunes, Mano Menezes, Jair Pisserni, Oswaldo Brandão, Rubens Minelli, Luxemburgo, Murici Ramalho e Emerson Leão. Ali depois está o Murici duplicado, mas podem ignorá-lo, tá? São esses. Exatamente. E aqui a gente não tem enrolação, não. A gente já vai começar a nossa tier list aqui, que tem como primeiro aqui o Marcelo Oliveira. O Dan, que é os caras que tem os dados aí em casa, né? O Dan tem os dados do Marcelo Oliveira aí em casa. E pode falar, Dan. E Marcelo Oliveira representa o Palmeiras em números, em dados. Bom, o Marcelo Oliveira, também conhecido como Gugamel, Dudamel, né? Não, como que era? O apelido dele, que era aquele personagem. Gargamel. Gargamel. Smurfs. Gargamel, exatamente. Também conhecido como Gargamel. Ele treinou o Palmeiras apenas em 2015 e ele tem uma história muito peculiar, que ele, antes de ser campeão com o Palmeiras em 2015 da Copa do Brasil contra o Santos, ele foi vice 3 vezes seguidas da Copa do E Brasil. uma para o Palmeiras. Uma para o Palmeiras em 2012, né? Então, ele foi a 4ª final seguida que ele chegou, que já era bizarro, e finalmente ele conseguiu ser campeão. Depois de estar engasgado ali 3 vezes seguidas sendo vice, ele chegou no Palmeiras e não fez um campeonato brasileiro grandioso, só que ninguém esperava isso mesmo, que o Palmeiras tinha brigado para não cair até a última rodada de 2014, e conseguiu conquistar a nossa 3ª Copa do Brasil, né? Nosso tri, era aquele campeonato emocionante demais, não só na final, mas a gente eliminou o Inter nas quartas de final. Eu tava no estádio, né, com aquele 3-2 o gol do... esqueci o nome dele agora. André Giroto. André Giroto. Na semifinal a gente eliminou o Fluminense com um milagre do Praz no último lance, que a bola caiu no pé do Fred, e na final com aquele gol perdido inacreditável do Nilson, pênalti perdido do Gabigol, 2 gols do Dudu, disputa de pênalti com o Praz batendo o pênalti decisivo, com a completa maluquice, né? Foi um campeonato de maluco. Por causa disso, diga. Mas assim, Dan, vamos todos concordar aqui que o Palmeiras era conhecido como o time do chutão. E foi também emocionante porque o Palmeiras jogava muito mal. Exatamente. E um dos responsáveis era o Marcelo Oliveira. Então, assim, você pode dar seu voto aí que eu vou ver se eu concordo ou não. Eu votaria em colocar o Marcelo Oliveira em apenas ok. Assim, se o Marcelo Oliveira não conquista o título da Copa do Brasil de 2 dos 12 de 2015 contra o Santos, ele estaria na vergonha na história do clube de tão mal que jogava a Sociedade Esportiva Palmeiras. Não podemos esquecer que ele saiu na metade da fase de grupos ali de 2016, mas ele foi o principal responsável pelo Palmeiras ser eliminado na fase de grupos da Libertadores de 2016, algo que não acontecia há muito tempo com o Palmeiras, um time de tanta tradição na Libertadores da América. Então, pelo título da Copa do Brasil, tão emocionante, muito obrigado mesmo, mas vale relembrar que se ele não conquistasse, iria ser demitido, essas eram as notícias da época. Então, apenas pelo título, apenas ok para mim está de bom tamanho para o Marcelo Oliveira. Cara, perfeito. O Palmeiras era o time do chutão. Aí chegou no Adenor. Para quem não sabe, muita gente não sabe, Tite já comandou a Sociedade Esportiva Palmeiras, se eu não me engano, antes no Corinthians. Acho que ele ainda não tinha treinado o Corinthians, ele que já era campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio.
E a gente estava falando antes aqui da gravação, né, que o Tite seria um dos que iríamos criticar bastante. Então, Dan já pode aí falar para você o que o Tite está na história do Palmeiras. Bom, o Tite ele treinou o Palmeiras por pouco tempo. Ele tá aqui mais porque ele é É o o Tite. maior. Porque ele é o Tite, ele é o maior técnico da história do nosso maior rival, né? Então, ele ter treinado o Palmeiras, eu já ataco ele na vergonha na história do clube, porque eu não consigo me conformar em ver esse maluco com a camisa do Palmeiras. Ele treinou o Palmeiras em 2006, muito antes dele ser campeão da Libertadores e do Mundial pelos Gambá. Então, antes dele ser qualquer merda, né, muito antes dele ir para a seleção brasileira, por exemplo, e naquela época ele já era Gambá, né? Porque ele só treinou o Palmeiras por 20 partidas. E não foi ruim, não, até, tipo, não foi uma merda, né? Foi ok. Ele 8 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Só que ele saiu só com essas 20 partidas porque ele teve uma treta de quase sair na mão com o Salvador Hugo Palaia, que era então diretor de futebol do Palmeiras. Né? Então, é uma situação aí, né, que realmente, assim, se ele não fosse o que ele é pelos Gambá, ele não estaria aqui. Ninguém nem lembraria dele. Como ele é, né, o maior ídolo, um dos maiores ídolos da história dos Gambá, ele está aqui como, na minha opinião, vergonha na história do clube. Eu vou falar algo polêmico aqui, porque eu não concordo com o Dan. Eu não acho que ele deveria estar na vergonha na história do clube, porque ele não foi uma vergonha para o clube. Sobre ele sair na mão com algum dirigente do Palmeiras da época, beleza, né? A política do Palmeiras nunca Era foi uma de merda. maravilhas. Era ruim da época, ele era Pereira como presidente, mas enfim. Então, assim, o Tite, ele fez pelo Palmeiras um trabalho que a maioria dos técnicos faziam na época pelo Palmeiras ali no ano de 2000, na primeira década desse século. Mas assim, vergonha na história do clube eu acho muito pesado. Mas como eu tenho que escolher, a gente só tá em 2 aqui, não tem um terceiro voto, o terceiro voto é seu, deixa embaixo nos comentários. Então eu vou concordar com ele e deixar aí vergonha na história do clube. Se você forçar em apenas ok, posso até concordar, cara, mas é por causa da representatividade dele pro Corinthians. Eu não consigo, mas, assim, eu não a gente vai consigo ver esse cara sobre... com a camisa do Palmeiras, velho. E depois lembrar daquele fala muito. Pô, isso me deixa muito puto, cara. Não é possível. A gente vai discutir aqui o Oswaldo Brandão, que é um dos maiores treinadores da história do Palmeiras, e ele treinou o Corinthians. Mas não é o maior técnico da história do Corinthians, o Tite é. É um dos. Pode pesquisar, você vai ver. O Oswaldo Brandão é um dos maiores técnicos da história do Corinthians. O Luxemburgo, campeão brasileiro pelo Corinthians, 2 vezes. Então, assim, eu acho que colocar só por ele ser do Corinthians, acho que é o que o lado de lá faria, sabe? Você me convenceu. Tá bom, você me convenceu. Não tem jeito, o pai do argumento. Okay. Aqui temos um lendário, o primeiro lendário. É o primeiro lendário aqui. Fala, fonte! Porque eu sou homem pra caralho! É o primeiro lendário aqui, cara. Aqui é o primeiro lendário. Não. Alguém discorda, tô gastando claramente. Mas sim, o Eduardo Batista, injustiçado. Ele só foi demitido por causa da coletiva. Lá Instagram, o time dele não jogava nada. Ele foi eliminado, assim, um vexame contra a Ponte Preta em 2017. Na Libertadores, ele só ganhava com gol no último minuto. Penharol, Jorge Wichmann, gol no último minuto. Ele promovia grandes emoções, isso ninguém pode negar. Grandes emoções, porque o Palmeiras com emoção. Mas, assim, eu não acho que é uma vergonha na história do clube, pela entrevista, mas eu acho que também é apenas ok. Apenas ok, na minha opinião. Ele treinou o Palmeiras em 17, né? No ano que a gente não ganhou nada. E foram por poucos jogos, ele treinou só por 23 partidas, e o aproveitamento dele não foi ruim, não. 14 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O Felipe. Aproveitamento de fase de grupo de Liberta e Campeonato Paulista, né? Mas Felipe ele lembrou bem. Ele foi demitido porque para o Cuca voltar. Assim como o Atlético Mineiro hoje em dia, o Turco foi demitido para o Cuca voltar, o Adriano Batista foi demitido para o Cuca voltar, isso é claro. Então, na minha opinião, ele é um injustiçado na história do clube. Se tivesse que injustiçado da categoria, eu colocaria ele. Mas não apenas aqui. Até porque, tipo assim, cara, pra quem não lembra dessa coletiva icônica dele, lembra da coletiva, mas não lembra do contexto, o Palmeiras tinha quase morrido todo mundo no Uruguai, naquela batalha campal, né, com aquela cilada que o Penharol fez contra o Palmeiras, que tem cenas memoráveis do Felipe Melo metendo a porrada no uruguaio, o Mina indo pegar o tripé de um câmera para sentar porrada em uruguaio, a Mancha Verde fazendo história para segurar o portão da torcida do Penharol, os seguranças do Palmeiras arrancando o portão na mão para o time entrar no vestiário, e aí, com toda a razão do mundo, o Eduardo Batista e
o Paulo Nunes, Paulo Nunes não, porra, o Gagliotti, o Gagliotti que nunca aparecia, conhecido como Banana, conhecido como um dos presidentes mais omissos da história do Palmeiras, o Gagliotti apareceu nesse dia puto da vida, e o Eduardo Batista deu essa coletiva maravilhosa, que tipo, que eu sou homem pra caralho, fala fonte, que aqui só tem homem, não sei o quê, mas com todo esse contexto de, inclusive o Palmeiras estava perdendo de 2-0 no Uruguai, virou para 3-2, e aqui no Allianz Parque ganhou vale relembrar que o Palmeiras estava perdendo porque o Eduardo Batista, nesse jogo, ele colocou 3 zagueiros do nada. Ele treinou 2 dias com 3 zagueiros, ele colocou do nada. Aí o time foi para campo com 3 zagueiros, o time toma um vareio no primeiro tempo. No segundo tempo ele muda a equipe, que bom, reconheceu ele, e vai lá e vira. Coloca o William, e o William faz 2 gols. E o Roger Guedes erra um gol sem goleiro nesse jogo aí. O William tinha feito um gol igual. O William tinha um lance igualzinho. O William fez o gol, o Roger Guedes não. Isso já demonstrando o futuro, né? O William, bicampeão da Libertadores, Roger Guedes passando vergonha no Corinthians. Mas o assunto é do Batista, apenas ok. Apenas ok, perfeito. Técnico campeão mundial pelo Palmeiras em 1951. Muita gente não lembra dele. Mas não, você que tem os números. Ventura Cambon, cara, esse já falecido, né? Obviamente, ele faleceu inclusive em 1957, um pouco depois. Ele foi treinador por grande parte do Palestra Itália. Ele treinou o Palestra Itália e o Palmeiras, né? Os dois, antes e depois da mudança de nome. E com o Palestra Itália, ele foi o responsável pela famosa 5 coroas, né? Conhecido como todo treinador, todo palmeirense, como a conquista das 5 coroas. Na verdade, ele conquistou as 5 coroas como jogador e como técnico ele conquistou títulos importantíssimos também, como 2 paulistas, que naquela época valia muito. Conquistou um Rio-São Paulo, que era praticamente o Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro não existia ainda, então o Rio-São Paulo era considerado naquela época como o Campeonato Brasileiro. E ele conquistou o Mundial, o nosso Mundial. A gente tem essa estrelinha aqui no uniforme por causa desse cara. Se ele não é lendário, eu mudo de nome. Só isso que eu queria dizer. Vai dar merda. Mas depois. Não falou que é lendário. Pelo que a gente ouviu, é lendário de fato. Mas a gente tem aqui uns carinhas, né? E só pode 2. Mas a gente vai deixando isso mais pra frente. Pra discutir. Mas acho qualquer coisa a gente bota 3, depois a gente vê quem desce. Aqui, Dan, acho que ídolo tinha que colocar o máximo também, cara. Colocar o máximo, você não acha não? Máximo de 5? Porque tem uns carinhas aqui. Máximo 3, vai, só pra dificultar a nossa vida? Então vamos lá, né? Vai dar merda isso aí, hein? Aqui a gente tá pela loucura, né? Aqui o Aimoré. O Aimoré conquistou apenas um título, sendo técnico do Palmeiras, se eu não me engano. Dan, que tem os números, é verdade, Dan? Então, Aimoré Moreira, ele foi goleiro também, né, do Palmeiras. Assim como o Oswaldo Brandão jogou no Palmeiras, né, não só foi técnico. O Aimoré, ele jogou pelo Palestra Itália e foi técnico do Palmeiras, curiosamente, né? E sim, ele ganhou um Campeonato Brasileiro, né, pelo Palmeiras em 1967, e foi esse o torneio que ele ganhou, né? Curiosamente, o Palmeiras ganhou 2 brasileiros esse ano e foram com técnicos diferentes. Mas por causa disso, cara, ídolo, né? Eu colocaria não é tão ídolo, exatamente. Todo respeito ao Aimoré, mas não é tão ídolo assim, é importante, mas não é tão ídolo. Aqui chegou, que eu acho que é o ponto alto aqui do... Claro que vai ter o maior e etc, mas é o que eu tô mais, assim, pra falar. Porque os outros, Filipão, Abel, Luxemburgo, Oswaldo, Brandão, a gente já fala muito. Agora o Cuca, que teve uma polêmica com ele desmerecendo o Palmeiras de Abel Ferreira, é o que eu tenho muito para falar sobre o Cuca. Eu quero primeiro que o Dan traga o contexto do Cuca no Palmeiras, mas eu tenho algo para falar sobre o Cuca. Bom, o Cuca ele teve 2 passagens pelo Palmeiras, né? A gente sabe, a mais famosa em 2016 e depois em 2017. No total, ele treinou o Palmeiras por 85 jogos e são números interessantes, né? 45 vitórias, 18 empates e 22 derrotas. E ele deu o nosso Campeonato Brasileiro de 2016, o Enia, e o Palmeiras não ganhava o Brasileiro desde 1994, né? Então eram 22 anos sem conquistar. Ele larga o Palmeiras depois do título brasileiro, né, e volta em 2017. A gente é eliminado nas oitavas de final da Libertadores. A gente é eliminado, não lembro em qual fase da Copa do Brasil, acho que quartas. Foi quartas. A gente passou do Inter nas oitavas e perde nas quartas. Aí não foi nada.
Exatamente, não foi nada demais no Campeonato Brasileiro também. Em 2017 é um dos anos mais doloridos, assim, de você pensar, E a porque culpa é era dele. pro. E É, a culpa é com dele. certeza, a culpa é dele. 2017 é um dos anos mais dolorosos de você pensar, porque era para o Palmeiras estar voando, já era para ganhar Libertadores aquele ano. Foi uma coisa que atrasou a gente, né? Porque aquele ano, cara, o Grêmio foi campeão, e com todo respeito, eu odeio falar desse negócio de sorte, de chaveamento, mas a Libertadores de 2017 foi um dos chaveamentos mais ridículos da história, né? O Grêmio pegou tipo Botafogo, Lanús na final. Se o Palmeiras tivesse aí com a sequência de trabalho de 2016, jogando do jeito que estava, seria campeão da Libertadores. Por mim, o Cuca, por tudo que ele fez de largar o Palmeiras, depois voltar, e agora tá falando merda do Palmeiras, por mim ele não é tão ídolo. Apenas ok, é esculacho porque ele ganhou um brasileiro, mas para mim ele não é tão ídolo. Esse seria meu voto para ele. Isso é claro, uma análise do Dan, mas na minha opinião, eu fico a isso aqui de colocar o Cuca na vergonha na história do clube. Claro, isso Mas pode porra, parecer muito exagerado, mas depois de ver o Cuca falar o que falou do Abel Ferreira, falar o que falou do Palmeiras, parecer que a gente só está passando por sorte ou algo do tipo, mesmo depois de perder 3 vezes na Libertadores da América, me faz parecer que ele não está respeitando a Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu nem estou falando do passado do Cuca, né? Que muita gente esquece o que o Cuca fez, etc. Mas a pois gente não é. fala nesse momento aqui agora, porque, por respeito a você que está me acompanhando, mas se você quiser ser informado sobre, pesquise sobre o Cuca, sobre a passagem do Cuca. Foi na Suíça ou foi na Alemanha, Dan? Acho que Suíça, foi na Suíça, Suíça. né? Pesquise Uhum. sobre, pesquise, porque muita gente esquece. Mas a gente focando aqui no futebol, pessoal, o Cuca é um treinador que foi campeão pelo Palmeiras em 2016. Pô, o Felipe de 2016 é muito grato ao Cuca pelo sentimento que fez, pelo sentimento que fez passar, porque foi um título muito emocionante, um Chorei título do bastante. Brasileirão. Chorei muito, foi assim, um dos títulos que eu mais comemorei. Mas assim, em 2017, a culpa é dele, o que aconteceu foi culpa dele, né? Ele saiu, ele abandonou o trabalho e questões familiares. Ele abandonou o trabalho no Santos em 2020 e abandonou o trabalho no Atlético Mineiro em 2021. E, pô, 2013 também no Galo. 2013 foi pior ainda. Para quem não sabe, o Cuca estragou com o Mundial de Clubes do Atlético Mineiro, visto que ele comunicou um dia antes da semifinal contra o Raja que ele ia embora para a China. Então, assim, é um cara que não tá nem aí para os clubes, ele não liga para dar continuidade nos trabalhos e ainda é desrespeitoso com o Abel Ferreira, que é um dos nossos maiores treinadores da nossa história. Então, assim, E falando Cuca, nisso, o Fatincani falou a verdade. Ele faz isso para ele sair por cima e voltar como salvador da pátria. Ele fez isso no Palmeiras em 2017 e fez isso agora no Galo. E as duas vezes, ó, aqui, ó, não ganhou nada, porque você quer voltar achando que você é o salvador da pátria, não tem como não, irmão. O time muda, não tem planejamento. o Felipe de 2016, o Felipe até do início, quando o Cuca voltou, eu comemorei muito, vale destacar. O Felipe de lá, acharia o Cuca assim, ídolo lendário. Lendário, colocaria lendário. Até anos passados, eu colocaria o Cuca como lendário. Mas depois de tudo que aconteceu com o Cuca, envolvendo o Abel Ferreira, envolvendo o Palmeiras, envolvendo ele desmerecer o Palmeiras e o Abel Ferreira, me deixa muito triste e me mostra que o Cuca não é o que eu pensava. Não é aquele técnico que eu pensava, mas enfim. Não é tão ídolo, né? Na sua opinião. Não é tão ídolo. Eu acho que é difícil colocar um cara que ganhou o brasileiro tipo, abaixo disso. Tipo, apenas ok é esculacho com ele, apesar de tudo que isso que você falou que eu concordo, eu acho que é esculacho, que o cara ganhou um brasileiro depois de 22 anos, acho difícil colocar ele ali. Eu vou ficar com você, não é tão ídolo, mas vale destacar o meu ponto aqui. Quando eu falei colocar na vergonha na história do clube, né? Não, o pontinho para colocar no apenas ok. Eu errei, mas era no apenas ok. Vergonha era demais, mas se for considerar o caso lá na Suíça, seria vergonha. Mas vamos continuar, vamos dar continuidade aqui, pessoal. Deixa sua opinião O, mais nos comentários. Pode falar, Dan. o próximo Poupa Tempo, que é o maior, depois a gente discute, né? Vai colocar dois ali em cima, depois a gente discute. Mas Abel Fernando Moreira Ferreira já vai para o maior, depois a gente vê se ele vai descer, se não vai, os cacete. Mas duas Libertadores. Pode ganhar um Campeonato Brasileiro, porque a gente não sabe, né? Talvez ele ganhe da 11ª. Já é campeão da Copa do Brasil, campeão da Recopa, campeão paulista, e por isso aqui não ganhou o Mundial. Né? Então o Abel já vai direto para o maior, depois a gente vê o que faz aí, porque vai ter outro para brigar com ele ali em cima. Só que ele já fica ali por enquanto, acho que é poupar tempo, não tem nem o que falar. Eu falei com o Dan que eu queria apresentar o programa assim hoje. Ele não quis, ele falou que não podia porque ia deixar muito na cara, mas quem me acompanha aqui sabe o que eu acho do Abel Ferreira e minha opinião sobre ele ser o maior ganhador da história do Palmeiras. Para mim, a discussão existe, mas para mim, enfim, Leverkusen, vergonha. Ai, Pode ai, falar ai.
Quem é Opa, tem. Levi Coupe na história do Palmeiras? Ele tem um livro, se eu não me engano, o Levi Coupe tem um livro com O Burro. O nome do livro é O Burro. Claro que é uma sátira, cômico ele falar isso, mas se eu não me engano é o livro do Levi Coupe que se chama O Burro. Mas porque os torcedores chamavam ele assim, etc. Mas conta pra eu procura aqui, pode falar, né? Bom, olha só, Leverkusen, ele rebaixou o Palmeiras em 2002, no nosso primeiro rebaixamento. A culpa não é só dele. Quando chegar no Luxemburgo, eu vou falar sobre isso, que A culpa O Lucha tem muita culpa nesse rebaixamento, e isso vai pesar contra ele para mim. Mas quando chegar no Lucha, a gente conversa. Só que, cara, era um time em 2002 que foi assaltado em 2000 e 2001 pelo Boca Juniors. Era um time que poderia ser tricampeão da América, né? Porque ganhou em 99, 2000 a gente foi roubado pelo Boca na final. Em 2001 a gente foi roubado pelo Boca na semifinal, então poderia ser tricampeão da América, né? Se ganha do Boca em 2000 e passa do Boca em 2001, enfrentaria o Cruz Azul do México na final, talvez ganhasse, provável, né? E aí chega em 2002, o Luxemburgo arrebenta o time, a gente vai chegar lá, aí entra o Leverkusen em 18 jogos, ele ganha 5 e o Palmeiras é rebaixado. A gente vai para a Série B, né, pela primeira vez na nossa história. Então, sem dúvida nenhuma, para mim, ele é vergonha na história do clube. Não tem nem o que falar. máximo respeito ao Levi Coupe. O nome do livro é Um Burro com Sorte. Eu nunca li o livro, mas só o nome eu acho que me traz assim. Eles tentando explicar, né, sobre o treinador que normalmente falam que é sorte e tal, mas é muito trabalho, porque o treinador é uma das profissões que o cara mais trabalha, pessoal. É inacreditável. Então, respeito ao Levi Coupe, campeão da Copa do Brasil com o Galo em 2014, inclusive, mas não tem jeito, é vergonha no do clube, né? É o primeiro rebaixado com o timaço que o Palmeiras tinha, então e Sim. timaço mesmo, pessoal. O Palmeiras de 2002 era um timaço. Se eu não me engano, Alex tinha voltado. É um Então, dos melhores assim, times a ter sido rebaixado sim, todos os tempos. eu acho que é o É, melhor. É o melhor. não sei se é o melhor porque teve o Cruzeiro também, né, de 2019, que é inacreditável. O time do Cruzeiro era Mas aquele forte pra Cruzeiro tinha muito cacete. velho. Tinha muito velho. O Grêmio do ano passado é surpreendente também, mas sem dúvida esse Palmeiras é um dos ou o melhor time a ser rebaixado na história, né? Sim, sim. E já Olha, falando de pessoal, Série chegando. B? Diga lá. Já falando de Série B, tem o rei da Série B aqui, né? É, Gilson Clay, né? Eu acho que não vai falar do Gilson Clay nos dados dele. Assim, é 500 feitos na Ponte Preta, né? É porque o cara só é técnico da Ponte Preta. o Gilson Kleina, ele entrou no Palmeiras para tentar salvar quando a merda já estava feita, né? O Palmeiras demitiu o Felipão em 2012, depois do título da Copa do Brasil, e botou o Kleina lá. Então, tipo, nas estatísticas, quem rebaixou o Palmeiras foi o Kleina e não o Felipão, mas não, né? Ele chegou e a merda já estava feita. E aí ele ficou e treinou o Palmeiras na Série B. O Palmeiras foi campeão da Série B com ele. Ele ainda chegou a treinar um pouco o Palmeiras em 2014, mas foi demitido. Ele teve bastante jogo pelo Palmeiras, né? 106, quer dizer, 105, né? Treinou o Palmeiras 105 jogos, só não é mais, como o Felipe disse, na Ponte Preta, que 161. Mas assim, cara, o Kleina, ele fez o que dava, só que mano, ele não era. Aquele time do Palmeiras era uma bosta, né? A gente acabou de falar do rebaixamento de 2002, que o time era muito bom. O de 2012 era uma merda. E a gente foi campeão da Copa do Brasil por causa de milagre do Felipão, tá ligado? E aí a gente foi rebaixado, não é nem em 17º lugar, porque sempre que o time grande é rebaixado, quase sempre é 17º, né? Que é o primeiro fora da zona. A gente foi rebaixado em 18º, com 10 pontos de distância. Não é culpa dele, tá? Não é culpa dele. E na Série B a gente foi campeão, né, com ele. Então acho que, cara, não é vergonha, mas é apenas ok no máximo para ele. Sim, na minha opinião, é apenas ok. Apenas ok. Também acho. Campeão da Série B, fez o que tinha que fazer. 2012, pelo amor de Deus, não é na conta dele. Mas o trabalho dele também não é maravilhoso, também não. Gabriel, agora Gabriel! falaremos de Osvaldo de Oliveira, que ficou 4 meses no Palmeiras, não, Dan? Foi bem pouco, ele só treinou o Palmeiras por 31 jogos em 2015, né, para a entrada do Marcelo Oliveira depois. Cara, assim, é difícil falar que ele é uma vergonha na história do clube, porque ele não ficou tanto tempo. Mas, cara, eu fico muito entre apenas ok e vergonha na história do clube. Eu não gosto do Oswaldo Oliveira, achava
achava muito ruim, né, ele A treinando. gente vai discutir aqui agora. Não, não, a gente vai discutir. Oswaldo de Oliveira eliminou o Corinthians. Pelo amor de Deus. Palmeiras de Oswaldo de Oliveira eliminou o Corinthians de 2015 na Arena Corinthians, semifinal do Campeonato Paulista. O Oswaldo de Oliveira lançou o Gabriel Jesus no profissional. Ah, mas já ia ser lançado. Não é assim. Ele lançou. Então, assim, na minha opinião, o Oswaldo de Oliveira não é para ser tratado como o Dan tá tratando aí. Não, calma aí. Tudo tem limite, né? A única coisa que lembra do Oswaldo de Oliveira no Palmeiras é essa entrevista, velho. Mas Mano. quem montou o elenco foi quem? Foi o Oswaldo de Oliveira, pô. E o Matos. O elenco era meio merda, né? Mas era o que tinha para fazer na época. Foi 25 contratações, pô. O Dudu veio nesse ano, Dudu, inclusive. Arouca, Robinho, Moisés. Não, Moisés foi 16. Mas Vitor Hugo 16, foi achado. Vitor Hugo foi o achado Vitor no Hugo foi bem. América. Foi o Vitor Hugo e o Dudu, né? E o Praz, que eles trouxeram, que deu. Quer dizer, o Praz era 2014, foi mais o Vitor Hugo e o Dudu mesmo. Você colocou ele no quê? Apenas ok. Apenas o quê? Apenas o quê? Aqui. Tá com o Felipão lá pra cima, lá junto com o Abel. Depois a gente discute. O Felipão não tem muito o que falar, né? Deu a nossa primeira Libertadores, deu nossas duas primeiras Copas do Brasil, campeão brasileiro em 2018. É campeão da porra toda, né? O técnico que mais vezes treinou o Palmeiras por mais anos. Ele e o Luxemburgo são os mais longevos. Então, o Felipão depois a gente discute junto com o Abel ali, mas os dois estão ali em cima. A gente só vai ficar um lá em cima, tá? Só para deixar claro. Você tem que ficar até o final do vídeo para ver quem que vai descer pro lendário, porque um deles tem que descer. Deixa eu ver lá. Até esse momento, o único técnico estrangeiro a dirigir a seleção brasileira, Filpo Nunes. Ele é incrível, pessoal. Histórico no Palmeiras. Assim, histórico mesmo no Palmeiras. Que a gente vai discutir aqui sobre ser ídolo ou ser lendário. Mas eu acho exagerado, porque a gente já tem candidatos muito fortes. Mas Sim. e aí, Dan? Conte-nos mais sobre o técnico Filpo Nunes, que é parente do técnico Aguirre. Filippo Luiz teve 6 passagens pelo Palmeiras e, apesar dele ser um dos técnicos mais históricos do Palmeiras, ele só conquistou um título, que foi o Rio-São Paulo de 65. Só que por que o Filippo Nunes ele é tão celebrado? Ele é conhecido pela formação da academia palmeirense, da segunda academia, né, do Palmeiras, que ele chegou ao Palmeiras pela primeira vez em 64. Ele foi vice-campeão paulista 2 vezes, né, mas era um time que era muito, mas muito celebrado como um time que atacava demais, um time muito ofensivo. O Palmeiras, por exemplo, teve um campeonato paulista com 49 gols em 16 jogos, que é uma média bizarra, né? Muito gol mesmo. E apesar dos poucos títulos, ele é muito celebrado também porque o Filippo Nunes, ele é considerado, né, como você disse, o único técnico brasileiro a dirigir a seleção brasileira, porque o Palmeiras era tão celebrado nessa época que a CBF convidou todo o elenco palmeirense. Essa é uma das histórias mais belas da história do Palmeiras. Todo o elenco palmeirense, da comissão técnica, de todos os jogadores, banco de reservas, preparador físico, tudo a representar a seleção brasileira. E o Palmeiras venceu o Uruguai, né, nessa partida amistosa. Né, simplesmente isso. Então não tem muito o que dizer, né? Foi o dia que o Palmeiras foi à seleção brasileira. É um negócio histórico, né? E o Filippo Nunes, ele também tinha aquele negócio que era conhecido como o carrossel palmeirense, que tem uma entrevista famosa dele que ele falava que o esquema de jogo dele era o pim, pam, pum, gol. Então, acho que realmente, como o Felipe disse, não dá para ir no lendário pela falta de títulos. Acho que isso pega um pouco nele. Só que ele que começou a formar ali a segunda academia, que depois enfileiraria 5 brasileiros. Né? Então, para mim, é ídolo. Ídolo, sem dúvidas nenhuma, Filippo Nunes. Para mim, dá para encaixar cá. Para mim, a gente vai terminar encaixando ele cá. Pode terminar encaixando ele cá, vai ter muita discussão. Vai dar merda isso aí. Meu voto é lendário pelo simples motivo de, cara, o Palmeiras representou a seleção brasileira por causa desse cara. Também por causa desse cara. E venceu o Uruguai por 3-0. Ah, mas só ganhou um título.
às vezes o título não é tão importante quanto jogar tão bem. Claro que para nós aqui é importante vencer e etc. Mas você imagina o Palmeiras jogando tão bem como representando a seleção brasileira e tu acha que o time ganhou um Rio São Paulo e marcou tanto, a gente fala até hoje. Você acha que esse time jogava o quê? Esse time era um dos melhores times da história do futebol, de jogar futebol. E ele foi tão importante para o Palmeiras ter a segunda academia, onde conquistou aí mais campeonatos brasileiros. Mas, a gente vai discutir sobre ainda, tá aqui no lendário. Com certeza. Vai dar merda isso aí, porque um dos que estão no maior vai ter que descer. E só pode dois no lendário. Então um daí já vai ter que descer já. Vai dar ruim isso aí. Assim, Dan, eu tô rindo porque. Agora fudeu. Não, poupar tempo lá embaixo, né? Mano Menezes, a maior mancha na história do Palmeiras é esse maluco ter treinado a gente, né? Ele treinou o Palmeiras em 2019, foi demitido depois de apanhar do Flamengo em pleno Allianz Parque. Outro ano que o Palmeiras não conquistou nada, né? Com um time fortíssimo. E, cara, uma merda, né, de treinador, o Mano Menezes, ainda mais no Palmeiras. É um cara que ridículo na história do Palmeiras. Uma das piores cagadas do Gagliotti, né, foi a contratação desse cara aí. Tem nem o que falar, né? Mancha, vergonha, ridículo esse cara ter sido treinador do Palmeiras algum dia. Gambá, né? Um gambá assumido. E ele ainda, quando ele foi anunciado no Palmeiras, ele teve a pachorra de twittar, de colocar no Twitter dele: eu sou Palmeiras, sim, senhor. Cara, que ódio, velho. Que ódio! Na minha simples e humilde opinião, essa é com certeza uma das maiores vergonhas da história do Palmeiras. Não só técnicos, porque o Mano Menezes, assim, pessoal. A gente tava falando sobre o Tite, né? Sobre o Tite ser corintiano e tal. Mas beleza, o Tite. Desculpa, assim, eu nunca vi o Tite desmerecer o Palmeiras. Desmerecer. Sabe, você já viu, Dan? Você lembra de algo? Não do Fala Muito é treta de futebol, acontece. Provocação. E tipo Mas o que aconteceu lá desmerecer. com o Conte e o Tuchel esses dias. Isso, na minha opinião, é normal, treta de futebol. E a gente tem raiva e tal, mas o Mano Menezes, ele chega no Internacional hoje em dia e desmerece o Palmeiras. Desmerece o Palmeiras, assim como o Cuca faz. Então, assim, você tem que respeitar a instituição. E você trabalha na instituição, você respeita a instituição. E você vê o trabalho do Mano Menezes, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, o cara passou uma das maiores vergonhas na história do Allianz Parque. Um 3-1 contra o Flamengo que era para ser 5-0, era para ser 7-1. Era para ser 7-1 aquele Palmeiras e Flamengo. Então, e foi 3-0, a gente fez um gol no finalzinho, um gol de honra, né? Então... Sim, porque o Flamengo tava comemorando, tava passeando. Não teve olé porque não tinha torcida do Flamengo. Então, assim, na minha opinião, uma das maiores vergonhas da história do Palmeiras é o técnico Mano Menezes, que venceu apenas um clássico, um 3-0 contra o São Paulo, na época que o São Paulo ainda era saco de pancadas, até hoje, mas era mais naquela época, mas perdeu pro Santos 2-0 e empatou com o Corinthians 1-1. Então, pra mim, é uma das maiores vergonhas da história do Palmeiras. Esse aqui, cara, Pisserni. Apenas ok. ok. Bota ele junto do lado do Kleina ali, né? Acho que o Kleina e ele merecem estar lado a lado. Porque o Jair Pisserni, para quem não sabe, foi o técnico do Palmeiras 2003 na Série B. Conquistou um título da Série B. E foi isso. Não tem nada mais a dizer muito do Jair Pisserni. Porque não teve grandes coisas a dizer dele, né? Agora sim. Agora a gente vai para um que vai dar porrada, vai dar discussão, vai dar merda. Oswaldo Brandão vai lá pro maior, só vai ficar um ali em cima. Vai dar ruim isso aí, tá? A gente vai ter uma pancadaria. Ele já faleceu também, descansa em paz. Oswaldo Brandão, que é sem dúvida nenhuma um dos maiores técnicos de todos os tempos, né? De todos os tempos, ponto. E sem dúvida um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. Sem dúvida também um dos maiores técnicos da história do Palmeiras. Ele treinou o Palmeiras em 1945, depois saiu, voltou em 1947, 48, voltou em 62. Ele conquistou muita coisa pelo Palmeiras, muita coisa mesmo. Ele conquistou 4 paulistas e 3 campeonatos brasileiros. Ele é tri-brasileiro e tetra paulista. Lembrando, numa época que o paulista valia mais que a Libertadores, por exemplo. Era uma época Os que o clubes Paulista valia paulistas muito. priorizavam o Campeonato Paulista do que a Libertadores, vale destacar. E Exato. eu não sei, eu realmente não sei, isso aqui eu não sei, mas se eu não me engano, veio a época que ele era treinador ainda, os anos de Então, 60.
De 60, ele, 60. ele treinou 1960, depois ele treinou antes 1947, 1959, 1972, 1974. Sim, sim. Ele treinou o Palmeiras em 3 décadas. Ele treinou na de 40, na de 50. Não, em 3 não, 4. Ele treinou na de 40, na de 50, na de 60 e na de 70. Simplesmente o cara treinou o Palmeiras em 4 décadas diferentes, cara. Que é bizarro, mas porra, não tem condição. O Oswaldo Brandão é absurdo. Um dos Ele é maiores assustador, cara. títulos da história do Palmeiras, que pouca gente sabe, é o de 59, Supertaça do Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos de Pelé, em que o Santos de Pelé era imbatível e o Palmeiras foi lá, de Oswaldo Brandão, no Pacaembu lotado, o Palmeiras foi lá e conquistou o título da Supertaça do Campeonato Paulista. E assim, pessoal, eu vou falar um fato aqui. Eu só vou falar um fato, a gente vai partir para outro, depois a gente vai voltar para os maiores. Oswaldo Brandão fez o melhor Palmeiras de todos os tempos. O que jogava mais futebol era o time de Oswaldo de Brandão. Então, assim, ele é o cara que fez o melhor Palmeiras de todos os tempos. Será? Quem jogou mais? 96? Palmeiras 96? Jogou um Campeonato Paulista? Não. Mas o ataque dos 100 gols, né, do Luxemburgo. Pô, mas aí a gente dá um recorte de um Campeonato Paulista eu de 6 sei. meses para um recorde da segunda academia, que foi 4 anos. Então, mas o melhor time... E vamos vale comparar pouco, o nível de enfrentamento, Dan. Nível lógico, de enfrentamento. Nível de enfrentamento, Dan. O Palmeiras enfrentava o eu Santos concordo de Pelé, com você. Só que se pegar um curto período, acho que são os dois times que mais jogaram, a segunda academia e o Palmeiras 96. Só que óbvio que a segunda academia ganhou muito mais. Tem que escolher um. Inclusive, né, o Filipe Nunes e o Oswaldo Brandão, conhecido como os técnicos da segunda academia, só que o Oswaldo Brandão que ganhou a porra toda, né? Então por isso que ele é mais lembrado que o Filipe Nunes. Sim, claro. Aqui tem um apenas ok, na minha opinião. Rubens Minelli? Rubens Minelli é campeão brasileiro com o Palmeiras. Cara, não é tão ídolo, hein? Não é tão ídolo, eu acho. Dá pra subir ele, hein? Só por essa foto lendária que ele tá de óculos escuros aqui, eu coloco ele no é tão ídolo. Ele é muito a foto é lendária, pessoal. Pelo amor de Deus, a foto é lendária. Mas ele conquistou em 64 ou foi 65 o Gomes Pedrosa, que era o brasileirão da época. Se eu não me engano, o primeiro ou o segundo do Palmeiras da história. Monstro também, né? Mas... Sim, ele foi campeão brasileiro em 69, na verdade, e ganhou o Ramon de Caranhos ali. Ele pegou o finalzinho ali da segunda academia. Quando o Oswaldo Brandão saiu, ele entrou e foi campeão em 69. Foi nosso penta brasileiro que ele conquistou. Então, eu acho que não é tão ídolo, mas, cara, Luxemburgo... Não, calma aí também! Não. A gente vai discutir. Não, você não acha que o Luxemburgo tem que estar ali no maior? Não, tem. Ele é um dos maiores, sem dúvida. Os 4 maiores do Palmeiras são esses aí que estão. Gabarito. Junto com o Ventura Cambol. Sabe o Ventura Cambol também? Depois a gente discute. O Ventura Cambol é campeão mundial, velho. Ele é campeão mundial. Mas aí também é um título. É um título. A gente vai valorizar tanto esse mundial, sabendo que é um dos maiores, mas não é o maior título da história do Palmeiras. O Luxemburgo, cara, foi o único... Não é o maior título da história do Palmeiras? Não é. Eu acho que é, velho. Pegou a Libertadores 2021, pai. Mano, todo mundo sabe disso. Pegou a honra da seleção brasileira de 1950, que tinha sido cuspida, escarrada. Tinha gente que tinha se matado em 1950 depois da vergonha pro Uruguai. Não é sacanagem. E aí o Palmeiras vai e resgata o orgulho do futebol brasileiro. Simplesmente, em 1951, campeão no Maracanã, o templo do futebol. Esse é o maior título da história dos times brasileiros, não é só do Palmeiras. Cara. A Libertadores é muito mais importante que o Mundial. Muito mais importante que o Mundial. Eu também acho, mas esse Mundial especificamente... Você pode falar que é o maior Mundial de todos os tempos, beleza, eu concordo com você. Agora que é o maior título da história do Palmeiras, aí eu não concordo. Acho que Libertadores é maior. Principalmente porque o Palmeiras ganhou um time italiano, velho. Ganhou um time italiano, pô. O Juventus de Turim, o melhor time do mundo da época. Sim, mas eu prefiro ganhar de time brasileiro do que ganhar de time italiano. Eu prefiro ganhar do Flamengo do que ganhar da Juventus. Eu prefiro eliminar o São Paulo do que eliminar o Vasco. De qualquer forma vai dar merda, né? Porque vai ter que descer um monte de gente aí, o bagulho vai ficar louco. Não, você acha que o Luxemburgo não tem que estar aqui, é piada. Você acabou de falar que ele foi o melhor time da história do Palmeiras. Eu acho que ele é um dos maiores, sem dúvida. Eu tô falando que vai virar bagunça ter que colocar os caras em cima, porque o Luxemburgo vai ter que cair 2 andares. Olha só um resumo do Luxemburgo. Ele foi campeão paulista pelo Palmeiras 5 vezes. Ele tirou o Palmeiras da fila.
simplesmente porque o Palmeiras estava numa fila de 20 porrada de anos, né? Não conquistava título desde de 1977, passou a década de 80 inteira. Um time do tamanho do Palmeiras fica uma década inteira sem ganhar nada. Né? A década de 80, inclusive, até o Tele Santana treinou o Palmeiras na década de 80 e a gente não conseguiu ganhar. Foi vice pro Guarani, um monte de vergonha, né? O que o Palmeiras era aloprado nessa época era brincadeira, principalmente pela torcida do São Paulo. E o Luxemburgo ele pega o Palmeiras de 92, é campeão paulista, é campeão da Rio São Paulo, é campeão brasileiro em 1990, inclusive o 93, perdão. E o Campeonato Paulista desse ano é lembrado até hoje como o Dia da Paixão Palmeirense, porque foi o título que tirou a gente da fila, um título contra o Corinthians. Depois de 94, o Palmeiras é campeão paulista de novo, bicampeão paulista e bicampeão brasileiro. Ele conquista nosso sexto e sétimo, não, nosso sétimo e oitavo brasileiros, né? A gente foi conquistar o nono só lá depois de 2016 com o Cuca. Depois ele treina o Palmeiras de 96, que é o time dos 100 gols, ganha outro paulista. E aí, mais recentemente, foram 4 paulistas. Né? E aí, mais recentemente, né, em 2020, jogando futebol de merda, a gente é campeão paulista em cima do Corinthians de novo. E depois ele faz uma bela fase de grupos e é demitido para a entrada de Abel Ferreira. O Luxemburgo, sem dúvida, é um dos maiores da história. O que vai descer ele para mim, inclusive com relação ao Ventura Cambon, é que o nosso rebaixamento de 2002 está mais na conta dele do que do Jair Pisserni, porque, para quem não lembra, o Palmeiras tinha um timaço que era para ter sido campeão da Libertadores de 2001. O Luxemburgo chega no Palmeiras de 2002, depois da saída do Felipão, e ele desmonta o Palmeiras, porque ele fala, eu vou fazer aqui a minha montagem de elenco. Pega um monte de jogador que era ídolo do Palmeiras, Edmundo, Paulo Nunes, o cara manda pro Corinthians, vende pra lá, vende pra cá, desmonta, e na hora que era pra ele montar o time, pra fazer o time pra ir pra conquistar, ele vai embora. Ele rapa o pé. Ele simplesmente pica a mula e deixa o Palmeiras na merda. Mas aí você tá falando disso, tem que falar disso pro Filipão também. O Filipão 2012, ele focou nas Copas, ficou o time era horrível. Lá. Não. O time era horrível. Só o dado do Luxemburgo, de 76 a 2020, só ele ganhou o Campeonato Paulista pelo Palmeiras. 40 anos. Só ele ganhava o Campeonato Paulista pelo Palmeiras. O Abel que tirou essa zica, né? O Abel ele pegou 2 finais, perdeu a primeira e depois ele finalmente conseguiu ganhar, né? Tirou essa zica aí. O Felipão tem um técnico tão gigante pelo Palmeiras e nunca ganhou o Paulista com a gente, né? Isso é engraçado. Mas, cara, sem dúvida o Luxemburgo é um dos maiores da história, mas a gente ainda vai discutir nisso, né? Porque onde ele vai ficar. É maluquice. Muricy é vergonha. Vergonha. Muricy Ramalho, o campeonato brasileiro mais entregado da história, 2009. Talvez tenha sido superado pelo São Paulo de 2020, né? Lá com o Diniz, do mascaradinho do caralho, lá com o Tietê. Mas falando em Palmeiras, né? O brasileiro mais entregado da história do Palmeiras, sem dúvida. O Palmeiras não conquistava o título brasileiro desde 94, poderia ser campeão em 2009. Tinha tudo para isso, era líder absoluto. E aí deu merda, né? Deu merda. O Palmeiras nem para Libertadores foi, terminou o campeonato em 5º lugar. Não gosto do Muricy. Muricy, não gosto de você. Muricy, que é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, que o Dan coloca, parece que toda a responsabilidade daquele título no Muricy. O Beluso é um merda, só que a culpa também é dele. Mas você coloca ele com uma vergonha, parecendo que ele é o maior culpado. Sendo que o Beluso... É porque o Beluso não tá aí, mas o Beluso, se tivesse um pedaço de bosta ali no chão, ele tava lá na Certer List. Calma também, que o Beluso construiu o Allianz Parque, pô. Pera aí também. O melhor modelo da história. Mas o melhor modelo da história foi o dele. Calma lá que o Beluso também não é tudo isso, né? Toda essa ruindade, não. Mas assim, o Beluso, ele vende o Keirson, briga com o Luxemburgo, aí o Luxemburgo sai, e ele admite que a culpa é dele. O Beluso não pode pôr pro lado do Gabriel Amorim. Ele admite que a culpa foi dele na negociação Keirson, Luxemburgo, toda aquela treta, que diz que o Palmeiras já foi baixando aí. Aí tem as lesões do Palmeiras, que o Maurício Ramos que lesionou e etc, jogadores importantes. Tem treta no elenco, racha no elenco, e tudo isso sobrando na conta do Muricy Ramalho, que, beleza. Foi nesse ano que teve aquela pancadaria, né, no campo. Sim. O Diego Souza saindo na porrada com... Inclusive, esse é um dos momentos mais burros da história. Os caras já estavam indo pro vestiário. Por que vocês não se batem no vestiário, igual o Benedetto fez com o cara lá do Boca, mano? Vai se bater no campo pra ser expulso os dois, pelo amor de Deus.
E foi isso que aconteceu, para você ver como era um caos o Palmeiras de 2009 depois Mas isso da tem metade. culpa do técnico também. Se o cara não consegue controlar o elenco, Não, a culpa também é dele. eu fico aqui, mas eu vou dar esse voto para você no vergonha na história do Palmeiras, na história do clube. Emerson Leão, que é um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, mas como técnico também, apenas um quê, É apenas ok, sem dúvida. É um técnico que não teve grandes participações, né? Como jogador, ele ganhou muita coisa, mas como técnico, ele não. Em comparação, assim, a como ele era técnico, como jogador, ele foi. Quer dizer, como ele era jogador, como técnico, ele foi nada demais, né? Ele é um dos maiores goleiros de todos os tempos do Palmeiras, um dos maiores ídolos como jogadores da história do Palmeiras. Inclusive, essa tier list deve vir aí, né? Os maiores ídolos. né? Só jogadores, a gente tá falando dos técnicos, só jogadores, aí o Emerson Leão com certeza estará lá e com certeza será levado. Né? Vai estar mais em E não cima, mas só esquece, que hein, tá assistindo aqui até agora, ó. Deixa aí embaixo nos like, comentários sugestão de like também, claro, mas se sugestão de inscreve. tema. Que a gente quer fazer muito aqui para tier list que eu acho bem legal. E se você só ouve aqui o canal do YouTube, segue a gente no Instagram e no Twitter também, arroba Parmeira com Emoção. No Twitter, arroba Parmeira com só, né? Não tem o emoção lá. Cara, agora a gente colocou todo mundo nas suas categorias. A cagada agora é o seguinte: a gente vai ter que descer 3 do maior, porque só vai ficar um ali em cima. E aí, descendo 3 do maior, só pode ficar 2 no lendário. Então vai ter que descer pro ídolo ali também. Então, ó, era o máximo 3, 5, 6. Tem exatamente 6. Vão ter que ficar 3 no ídolo, 2 no lendário e 1 no maior. Vamos começar falando quem vai descer pro ídolo? Vai dar ruim isso aí. Agora a pancadaria, agora vai dar merda. Luxemburgo, desce para Vai ter... lendário. Não. Beleza? Tá, ok, vamos começar por aí. Mas, calma, calma. Brandão, lendário. Tá, desceu também. Não, Beleza. tu tem certeza que o Brandão tá atrás do Filipão? Tá. E aí? Ele tá atrás do Assim, Felipão. Felipão ganhou a tá Libertadores. atrás do O Filipão, Brandão, o Brandão perdeu a Libertadores para Estudiantes. E aí? roubado. Roubado não Roubado. foi. Roubado, olha só, foi o regulamento era uma merda. Isso eu concordo, mas roubado não foi. Pra quem não sabe, final da Libertadores de 1968, Palmeiras e Estudiantes. Palmeiras perdeu na Argentina de 2-1, ganhou no Palestra Itália de 3-1. E aí você fala, porra, então, né, 4-3 no agregado. Palmeiras campeão, só que tinha jogo de desempate. Aí os caras botaram o jogo de desempate pro Centenário no Uruguai, que é muito mais perto da Argentina do que do Brasil. E aí 2-0 pro Estudiantes. Mas teve o jogo de empate, a culpa era do regulamento, tá ligado? Então, e ele Não, mas perdeu. aí você próprio falou que os treinadores focavam mais no Paulista do que Sim, na eu Libertadores. sei, eu sei. Só que O não dá para Brandão fez o esquecer. melhor time da história do Palmeiras. Só que não dá para esquecer que o Felipão foi campeão da Libertadores e o Brandão foi vice. Eu acho que isso Não, acaba mas pesando, o né? Felipão foi rebaixado pelo Palmeiras e o Brandão nunca foi. A culpa não foi do Nunca chegou Felipão, hein, perto mano? de ser. A culpa não foi. Eu acho 2012, o Felipão pegou um time horrível que tem vídeo dele tendo que literalmente ensinar os caras a jogar futebol. Não é exagero. Ele tem que ensinar os caras a jogar bola. É esse o nível. E ele faz esse time de merda ser campeão da Copa do Brasil. Ele tirou tanto leite de pedra que a gente foi campeão da Copa do Brasil com esse time horrível, velho. Com o gol do Eu tô Betinho, falando tá aqui pela ligado? discussão, mas para mim, Felipe, para de Carvalho, o Filipão é o maior treinador da história do futebol sul-americano. Maior que Abel Ferreira, fora do Palmeiras. Maior que Abel Ferreira, maior que Oswaldo Brandão, maior que Tite, maior que Tele. Na minha opinião, o Filipão é o maior treinador da história do futebol sul-americano. E no Palmeiras é maior que Oswaldo Brandão. Tava falando aqui, uma Acho. discussão, né? Que o bom é isso. Aqui a É, gente vai ter que descer, né? vai. O Ventura Campbell vai ter que cair. E o O Luxemburgo também. campeão mundial, você não tava falando agora o maior time da história do Palmeiras? Ué, irmão, Sei você lá. quer que eu faça o quê? O Luxemburgo e o Ai, Ventura mano, Campbell vão ter que não, não. descer. Você não acha que ele conquistou o maior título da história do Palmeiras? Você Sim. desce ele assim. Só que os outros têm mais Roma, né? Pra mim é Luxemburgo e Ventura Cambon descem pro ídolo. E O Filpo Nunes tá na frente do Luxemburgo? Filipe Nunes vai descer também. Vai descer os 3. Não, mas Meus aqui tá votos é um. esse. É Aí o verdade. Felipe. Pô. Vai descer Filipe Nunes, Luxemburgo e. Ai, velho, que. Não desce o Oswaldo Você Brandão em acha vez do que. Ventura Cambon, não? Não, 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 não. Você acha que o Luxemburgo tá atrás do Brandão? Sim. Pô, o Luxemburgo fez timaços do Palmeiras igual o Oswaldo Brandão.
Você não tava falando 3 que o time do Oswaldo Brandão jogou mais que o Luxemburgo? Você não deixa ter Toma. discussão, né, velho? Não, calma aí, calma aí. Ó, Não, não, a gente tem que pra analisar que mim, serve vamos também. lá, vamos lá. Sobe o Ventura Cambon de volta. Não, mas o Ventura Filipe Nunes é maior que o Ventura Cambon, pô. O quê? Claro que é. O cara deu início à academia do Palmeiras. Mano, o cara foi Não, vamos campeão falar a verdade. mundial. As Quem 5 lembra? coroas. Ô, parça, a gente tava vestindo um uniforme no ano passado que tinha umas coroinhas em homenagem às 5 coroas. Foi esse cara que deu essa merda pra gente, velho. Tu vai no Burger King, tu pergunta quem é o Ventura Cambon, ninguém vai Não lembrar, irmão. interessa. Agora se tu pergunta quem é o Filipe Ninguém Nunes, tu sabe, só vai ninguém lembrar. sabe quem é o maior artilheiro da história do Palmeiras, Heitor. Você conhece o Heitor? Não, mas aí também na lista que a gente vai fazer aqui, a gente não vai colocar Heitor como o maior jogador da história do Palmeiras. Mas vai estar lá. Mas não vai estar entre os maiores. A gente vai Desculpa, sair cara, na mas porrada. você tá exagerando no Ventura Cambon aí, ele não é, ele não é, ele não é. Assim, o lendário. Não Mano, a é. gente tem Ó, duas coisas. Ano passado a gente tinha o uniforme branco com a estrelinha e as coroinhas. As duas paradas foi ele que deu. As coroinhas, as 5 coroas, e a estrelinha é ele que deu também. No Allianz Parque fica escrito ali, primeiro campeão O mundial. Luxemburgo tirou a gente da fila. O Luxemburgo tirou a gente da fila. Ah, boa discussão. Mas você está tirando o Ventura Campbell pra merda. Não tô tirando o Ventura Cambon, mas é um fato. É um fato. Todo respeito ao Ventura, mas ninguém lembra dele ser o técnico. Se ele fosse tão marcante, a gente ia lembrar, porque a gente lembra É dos porque outros faz também. tempo pra cacete, né? 1951 faz muito tempo. O Brandão foi campeão em 60 e 70? É, mas mais recente que 51. Não, beleza, mas sei lá. O Brandão dirigiu 45, não foi? Você trouxe o número? Sim, ele dirigiu década de 40, 50, 60 e 70. Só que lembram mais dele por causa de 60 e 70 do que. Sim, o Fiup dirigiu 60 e lembram mesmo assim. Pra Não, mim, o Filipe Nunes já desce. É o primeiro a descer pro ídolo já. não, pra mim o Ventura é o primeiro a descer, cara. Já desce os dois, então. Não, mas você coloca o Fiup só por causa de título, não é um dos maiores. Não, porque aí, esses 6 aí, eles são os maiores do Palmeiras. A gente chegou no consenso. Ventura Cambon, Abel Ferreira, Oswaldo Brandão, Luxemburgo, Felipão e o Filipe Nunes. Eles são os Vamos 6 mudar aqui, ó, maiores do vamos mudar aqui, Palmeiras. ó. Rubens, ídolo. Você tá Ídolo. maluco? Tava no Palmeiras esses dias tirando foto com o Jailson. Eu Mas mostro não aqui dá, agora. não dá, parça. A não ser que você aumente para o máximo 4, não vai caber, porque vai ter que descer um do maior. Foi mal, não fiz a conta certa. Não fiz a... Sou ruim em matemática. Bora, vamos. Não, beleza, encerrando a discussão aqui. É isso, né? É isso. Olha, mano, eu tenho muita dificuldade entre o Luxemburgo e o Oswaldo Brandão. Cara, tira o Filipe Nunes daí, pelo amor de Deus. Aí, deixa o Filipe Nunes Você aí. tá tirando o Chico Nunes sua merda, velho. Não pode. Ele tá no ídolo, mano. Só que você acha que o Filipe Nunes é maior que o Oswaldo Brandão e o Luxemburgo? Não, eu não acho que é isso. Eu só acho que ele tem que ser mais respeitado. Você tá colocando o Ventura Cambon aí como maioral e o Filipe Nunes você tá tirando pra. Pô, Não, a gente representou a eu seleção acho brasileira. os dois enormes. Os dois enormes. Tanto é que eles estão no ídolo. Sem dúvida. Eu só acho o Ventura Não, Cambon então é maior isso, que o Filipe então é Nunes. isso. Vamos Porque partir pro maior aqui. você tá falando da segunda academia, o Ventura Cambon fez a primeira. Se não existisse o Ventura Cambon, não existiria o Filipe Nunes. Aí você tá exagerando. Olha o A espaço de primeira tempo de academia 51. foi ele. Não foi ele. A primeira Mas academia foi ele ganhou 60. Sim, foi o Filipe Nunes fez a primeira academia, eu sei. Só que o Ventura Cambon começou a parada ali, ele plantou sementinha, tá ligado? 5 Não, coroas, não. mundial. Primeira academia do Palmeiras começa em 63, Campeonato Paulista. Ele já. Nunes. Não, aqui, ó. Falando sério agora. Falando sério. Não, foi com o Filipe Nunes, eu sei. Falecido, Eu sei. mas o Ventura. Então. Mas a parada pra mim é exatamente essa. Ventura Cambon é muito ídolo e é maior que o Filipe Nunes na história do Palmeiras. Não é maior que o Filipe Nunes, cara. O cara tem o Mundial, é 5 coroas, caralho, não é possível. O Filipe Nunes começou a segunda academia, o melhor time da história do Palmeiras. Foi ele que começou. A gente tá discutindo dois caras que vão ficar no ídolo, né? Então não faz diferença. Mas porque os dois vão ficar na mesma categoria. É verdade. Mas aqui, agora, tem algo importante. O quinto lugar e o sexto lugar.
Pra mim não tem Se dúvida que é isso aqui. o Ventura Cambon não ficar em quinto, eu saio do programa. Tchau. Não. Você tá de sacanagem. Não. Porra, a Vamos gente aqui pro tem maior. Vamos pro maior. estrelinha vermelha, cara. Não é possível, filho. Você está tirando o Mundial pra merda, seu gambá de vez, velho. Não tô. Você que tá transformando o Mundial como o maior título da história do Palmeiras, sendo que não Se é. não for o maior, é o quarto maior, atrás das 3 Libertadores. De qualquer Tá bom. forma, o Filippo Nunes não ganhou nenhum maior que esse. Toma aí. Tá bom. Filipão e Abel Ferreira. Não, calma aí. A gente tem que descer o. A gente tem que descer Já o desceu. Lucha. Tem que descer o Lucha. Não, pô, Márcio. Ah, verdade. É. Vai descer o Lucha ou o Oswaldo? O Lucha. Não, é sério, não falando sério, Lucha. Todo respeito. Mas é Lucha, não tem o que fazer. É. O Lucha contra o Oswaldo Brandão. O Lucha ganhou mais que o Oswaldo Brandão, né? Porque. Não, em números. Em números ele ganhou mais. Mas Só que em termos ele ganhou de 2 brasileiros e o resto tudo é campeonato paulista. expressividade. O Oswaldo Brandão ganhou 3 brasileiros e o resto é campeonato paulista também. Se você quiser Então, levar 3 isso em brasileiros, 3 é maior que 2, pô. Aí eu tô maluco. Aí enlouqueci. Sim, só que o Lucha ganhou mais paulista que o Oswaldo Brandão. Por isso que eu tô falando em números. Eu tô falando em expressividade. Só isso. Sim. Não tem discussão mais aí, não. Vamos pro Filipão. Tá bom, eu só queria dizer que o Luxemburgo ele é cagado na cabeça por alguns torcedores do Palmeiras por causa do time de 2020. Só que ele é muito enorme na história do Palmeiras, principalmente nos anos 90. O Paulista de 2020 é um dos maiores títulos da história do Palmeiras. E o Paulista de 93 é considerado por muita gente o maior título da história do Palmeiras, o Paulista, por causa de tirar a gente da fila e é conhecido como o Dia da Paixão Palmeirense, simplesmente, né? Então, 4-0 nos Gambá. A Mancha canta essa música até hoje, velho. 4-0 nos Gambá. Em 93, nós ganhamos o Paulistão. Foi em cima dos Gambá, filha da puta. 4-0 pro Verdão, simplesmente, né? Então, todo respeito ao Lucha, mas o Oswaldo Brandão é maior que você. Agora, a grande discussão é essa aqui: Felipão ou Abel Ferreira ou Felipão. Deixa você falar primeiro. Não é assim deixar falar primeiro. Se vira. O futebol é claro, o futebol é óbvio. Futebol é claro, futebol é óbvio. São você comprou o livro. São 2 Libertadores. Eu 2 tenho ele aqui também, agora eu vou pegar. desse homem. Uma no Maracanã contra o Santos, outra em Montevidéu contra o Flamengo. Podemos conquistar a terceira, hein? Podemos conquistar a terceira. Vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Já ganhou a Recopa, eliminou São Paulo, ganhou o Campeonato Paulista histórico. Esse homem não tem nenhuma vitória que não seja histórica pelo Palmeiras. Até um 3-0 contra o Goiás com Abel Ferreira vai ser histórico porque ele é o maior treinador da história do Palmeiras. Muita gente pode achar, nossa, mas ele chegou há pouco tempo e tal, o Filipão tem 3 passagens. Isso só demonstra a grandeza dele, que em tão pouco tempo ele conquistou tanta coisa. E na minha opinião, não existe dúvidas. Pode existir para alguém, mas na minha opinião, não existe dúvidas que Abel Ferreira é o maior treinador da história do Palmeiras. Eu acho muito difícil a questão do Felipão, porque como ele teve muito mais longevidade, os títulos dele foram espaçados, né? Ele ganhou a Copa do Brasil em 98 e 2012. Ele ganhou a Libertadores em 99 e o Brasileirão foi em 2018. Então foi mais espaçado, né? Ele nunca ganhou o Campeonato Paulista, mas ele ganhou a Copa dos Campeões em 2000 também. Só não foi tri da Libertadores, porque foi assaltado em 2000 e 2001. É importante ressaltar que ele poderia ser tri antes do Abel, que se Deus quiser vai ser tri também. Né? Então era para o Palmeiras ser penta nesse momento e estar em busca do Hexa, mas a gente está em busca do Tetra porque eu te odeio Boca Juniors e Comembol, seus bandidos desgraçados. Mas, como é o que é e não o que poderia ser, a gente poderia ser campeão mundial com o Felipão também, né? Mas, infelizmente, a gente anularam o gol legítimo do Alex e o Marcos saiu errado na bola. É muito complicado, cara. É muito delicado. Mas não tem o que fazer. Se você for contar em títulos nacionais, 3-1 para o Felipão, né? Em títulos nacionais. O Abel pode fazer 3-2 com o Brasileirão desse ano, se ele conquistar. Mas o Felipão tem 2 Copas do Brasil e um Brasileirão. O Abel tem uma Copa do Brasil. E títulos internacionais, se contar a Recopa,
2-2. Aliás, 3-2 pro Abel, né? Porque o Felipão tem a. Quer dizer. Eu falei merda. 4-1 pro Felipão em títulos nacionais, se contar a Copa dos Campeões. E 3-1 pro Abel em títulos internacionais, contando a Recopa. Né? Então, ainda é muito parelho em número de títulos. Mas não tem jeito, velho. Não tem jeito. Te amo, Felipão. Só que o Abel é ídolo só do Palmeiras. O Felipão é ídolo do Grêmio também. Então, dá-lhe Abel neles. Não. Isso aí do. Não, a coisa que dá pra falar sobre o Filipão também que muita gente. O Felipão é campeão do mundo, né? Mas no campeão do mundo 2002, só que isso não entra aqui na discussão. Como o Felipe disse, o Felipão é maior técnico que o Abel, mas também tem a carreira muito mais longa. Só que no Palmeiras, Abel Ferreira é o maior da história. Pra mim. Muita gente desrespeita o Filipão. Muita gente trata ele como se ele fosse uma pessoa qualquer. O Filipão não é uma pessoa qualquer. O Filipão não é um técnico qualquer. O Filipão é o maior treinador da história do futebol sul-americano, um dos maiores treinadores da história do futebol mundial, com o maior número de títulos da história do futebol mundial, se eu não me engano, está em 6º lugar com 26 títulos. Então, assim, tem que respeitar o Filipão, que é o melhor amigo do futebol. O único brasileiro do top 10. O único brasileiro no top 10. E assim, o Filipão campeão do mundo, campeão brasileiro, para quem não lembra, invicto. Ele foi campeão brasileiro invicto com o Palmeiras. Foram 22 jogos invicto, além daquela campanha de 2018, quando ele chegou, ele não perdeu nenhuma partida. Em 2019 ele continua invicto e tem a maior sequência invicta do Brasileirão de pontos corridos. São 33 jogos sem perder no Brasileirão de pontos corridos. E assim, naquele ano de 2020 a gente ainda podia ter conquistado a Tríplice Coroa, porque foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil e da Libertadores. Foi por muito pouco que não ganha todo. Sim, exatamente. Tem que respeitar o Filipão, mas não tem jeito. O homem, a máquina, a besta enjaulada, Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras. E aí, cara? Assim ficou. Assim Esse é o gabarito. Não, vamos ajeitar aqui as posições. A meu vergonha é o Mano. Aqui acho que tá certo. Que acho que tá certo. Mas não é da esquerda para a direita, não? Mano para lá, por causa que é o maior. Fica bem do lado da categoria. Isso. Ah, sim. Mas é que o último aqui, mas enfim. Puxa o Muricy. Aí. Sim. Aqui tá. Lever Coupe, Muricy Ramalho e Mano Menezes na vergonha na história do clube. Marcelo Oliveira, Tite, Eduardo Batista, Gilson Kleina, Jair Pisserni, Oswaldo de Oliveira e Emerson Leão no apenas ok. Não é tão ídolo. O Aimoré, o Cuca e o Rubens Minelli. Ídolo máximo, Luxemburgo, ele, Filpo Nunes e... Você não vai colocar o Ventura Cambon na frente do Filpo Nunes. Estou revoltado com isso. Aqui, eu quero dizer que isso aqui é tapetão, tá? Só porque tá no controle do mouse. Porque era pro Ventura Cambon estar na frente do Filpo Nunes. Eu não compactuo com isso. Todo mundo que vai assistir esse vídeo aqui sabe. Cara, você que tá assistindo esse vídeo, diga se é a primeira vez que você escuta o nome Ventura Cambon. Mas aí, irmão, é porque você não foi estudar a história do Palmeiras. Aí a culpa não é minha, vai reclamar com Deus. Não. Peraí. A gente tem que saber também que futebol é popular, irmão. Nem todo mundo vai lá pesquisando tudo. E se o cara é famoso... Mas você não vai pesquisar o Mundial de 51, porra? Mas eu pesquisei tanto o Mundial de 51 que eu vi o nome Ventura Cambon poucas vezes. Eu fui lembrar quando você mandou a mensagem. Aí eu lembrei, cara... Cara, vou perguntar agora. Você conhece Ventura Cambon no Twitter? Vamos ver se alguém conhece. Você conhece... cara. Ventura. Mas aí, o cara... Cambon. Mano, isso não é argumento. Porque se você for perguntar quem é melhor hoje em dia, a Dua Lipa ou o Michael Jackson, as crianças de hoje em dia vão conhecer mais a Dua Lipa. Mas o Michael Jackson é melhor que a Dua Lipa, porra! Não. Esqueça. Mas então, o Filpo Nunes não é de hoje em dia, o pessoal conhece. Então... Se você perguntar aí no Twitter, você conhece Filpo Nunes? Vai ter a mesma resposta que o Beleza, vou colocar como uma enquete. Pronto, paguei o Twitter e vou colocar como enquete. Não, eu tô aqui, posso compartilhar cá? Você é um canalha. Fazer ao vivo aqui com vocês. Só querendo dizer que isso não é concurso de popularidade também, né? Ah, você tá de brincadeirinha, não, vamos lá. Senão, se você for colocar quem tem mais gol no Palmeiras, César Maluco ou o Heitor? O César Maluco vai ganhar a enquete, só que o Heitor tem mais gol que ele. Caraca, agora eu te dei uma chave de lógica que você ficou até perdido. Que choro. Que choro ainda.
Que choro você tá fazendo aqui. Choro! Todo mundo sabe que o Filipe Nunes é maior. É maior. Vamos lá. Ao vivo aqui com vocês. Ao vivo, Cara, tudo a gente tá errado fazendo esse aqui povo, agora. é tudo errado. Ele tá fazendo concurso de popularidade numa tier list, mano. Vê se pode. Você conhece. Quem você conhece? E se Quem foram os dois? você conhece? Eu vou dar a opção. Quem você conhece? Coloca não vale pesquisar no Google. Filipe Nunes. Você colocou na primeira opção para tentar entrar na mente das pessoas. Nada, nada. Você tá chorando já. Tá bom. Quem tem assento aqui? Tá bom. Deixa eu já votar ali. Vai ser o gabarito. Calma aí. Não vale pesquisar. Aí coloca, conheço os dois, não conheço nenhum. Ah, verdade. Cara, estou muito decepcionado com você. Você tem que aceitar a verdade. Não. Que verdade, cara. A verdade é que a estrelinha no nosso peito é por causa do cara? Sim. Ou você acha que isso aqui é por causa do Partido dos Trabalhadores? Isso aqui é por causa do Ventura Cambon, rapaz. Cara, o que você tá envolvendo aí, cara? Pronto, o tweet foi enviado. Aí, já votei em Ventura Cambon aqui. Eu conheço os dois, mas eu vou em Ventura Cambon porque eu sou um canalha. É isso. Pronto. Não, depois, pessoal, vão lá no Twitter para saber o resultado, tá? Quem tá vendo o vídeo aqui. Vão lá, seguir lá. Inclusive, deixa aí nos comentários quem é maior, Ventura Cambon ou Filipe Nunes, é uma boa disputa, e também quem é maior, Felipão ou Abel Ferreira, e quem é maior, Oswaldo Brandão ou Luxemburgo. Essas foram as rinhas que a gente travou aqui na nossa tier list. É isso, deixa eu compartilhar, encerrar com... E Felipe, também para a gente encerrar aqui a tier list, vamos deixar o link da tier list na descrição para quem quiser fazer também, né? A pessoa pode fazer e compartilhar com a gente a opinião dela. Acho interessante também, né? É isso, pessoal. 1h06, 1h07 de vídeo. Mas é isso. Os maiores treinadores da história do Palmeiras, Abel Ferreira o maior, o Filipe Nunes, que é muito maior que o Ventura Cambon. Deve ser, sim. Uma Rio São Paulo contra 5 coroas. 57% eu não conheço nenhum. Pô, mano, vai tentar de sacanagem. Mas o Filipe Nunes tá com 29. Enfim, é isso. Essa geração atual. Vamos pesquisar a história do Palmeiras, seus porra, zoeira. Valeu, Dan. Inclusive, por favor, pessoal, falem aí se vocês curtiram esse formato de tier list e se vocês querem mais, tá? Tem as sugestões de tema também. A gente já deu um spoiler aqui da outra tier list que a gente vai fazer, que são os maiores ídolos da história do Palmeiras como jogadores, né? E é isso, cara. Então, é nóis. Deixa seu like, deixa sugestões de temas aí embaixo nos comentários, a sua opinião sobre, de modo geral também. Faça a tier list, compartilhe o vídeo para chegar mais pessoas, se inscreva no canal. Até a próxima. Coração do Rony. E Filipe Nunes, zoeira. Avante palestra. Palestra. Oswaldo